Olá, eu me chamo João Augusto e vou estar apresentando agora os testes do sistema de eventos e viagens que projetei para este TCD. Esse sistema que propõe estar disponibilizando aos usuários, sejam eles alunos, comunidade externa ou professores, uma forma mais prática e rápida de estar visualizando as viagens técnicas programadas e eventos programados no campus de uma forma mais direta, sem ficar precisando de grupo de WhatsApp ou outras formas mais manuais, e até mesmo excluindo também o uso do Google Forms. Então, começando aqui com os nossos testes, fazendo alguns testes manuais, o primeiro teste que eu creio que seja mais interessante a gente estar mostrando seria o teste de segurança. Foi um dos testes onde eu estive mais atento e que é basicamente a segurança das páginas. Eu vou estar até mostrando aqui como que foi feito isso em código. Então temos aqui, no início de tudo, está fechando aqui, a proteção PHP, que é uma página que sempre antes de todo o caminho, eu posso incluir uma proteção. Então, aqui estão todos os caminhos que eu tenho. Então, tem caminhos da atividade, caminhos do curso, do index, da inscrição, matrícula, solicitação, usuário. E antes de cada um, eu posso colocar uma proteção. Então, por exemplo, aqui no index, o index seria os caminhos das páginas HTML, que não possui PHP dentro delas. Então, temos aqui a página sobre, a página do professor, a área do professor, e a página administrativa. O sobre qualquer usuário pode acessar. Já a página do professor, somente professores e administradores conseguem acessar. E administrativa somente admins. Então, como é que funciona essa função? Primeiro é incluída aqui, essa proteção. Seção dela que a gente consegue ter acesso a essas três funções. Então, ele cria também o DAO do usuário, para a gente poder estar manuseando melhor, para saber qual que é o tipo nível, porque é a partir do nível que nós vemos se ele é um professor, se ele é um admin. Então, precisa aqui ter o usuário. Se eu quiser proteger a página, para a pessoa pelo menos ter que estar logada, ele vai primeiro conferir se aquela pessoa já está logada. Essa aqui é a variável, que é uma seção que verifica se a pessoa está logada. Se essa variável existe, ele está guardando um ID de um usuário aqui, um usuário, então já está logado. Se não estiver logado, ou se este número não for numérico, alguém de alguma forma tentou colocar um texto ali, ele vai falar, olha, você precisa logar, autenticação necessária, e encaminha a pessoa para o login, o SINGIN. Então, é isso que a função proteger faz. Ela verifica se a pessoa está logada e, se ela não estiver, encaminha para a página de login. Aqui eu posso pegar, por exemplo, uma solicitação, se eu quiser deletar, ele vai verificar antes se eu tenho ele aqui logado. Se eu quiser alterar minha senha, primeiro preciso estar logado. Se eu quero acessar as configurações, primeiro preciso estar logado. Por quê? Como é que eu vou acessar a configuração de um usuário que eu nem tenho? Então, primeiro preciso estar logado. Então, tem toda essa segurança, em todo o site, em todos os caminhos, tem um porquê. E onde não tem é porque é acesso para qualquer um. Como, por exemplo, o sobre. O próprio index, que é essa classe de atividades cards, ela não tem proteção, porque ela é a primeira página, então todos devem ter esse acesso. O prof é um pouquinho diferente, eu fechei aqui, deixa eu abrir de novo. O prof, ele é o seguinte, ele verifica como que está o nível do meu usuário. Então, primeiro ele verifica se está logado, assim como proteger. Então, se estiver logado, ou seja, existe um login ativo, ele vai verificar
se aquele usuário, ele vai pegar os dados do usuário através da função exibir, vai pegar todos os dados daquele usuário e vai verificar o nível dele. Se o nível dele for 1 ou 2, perdão, se não for, que tem uma negação antes, se não for 1 ou 2, então significa que ele é só um aluno ou um usuário externo. Então, ele vai emitir uma mensagem falando que essa página é restrita para professores e que eu posso solicitar na página de configurações e já me encaminha para as configurações. Por quê? Porque aqui eu sei que ele já está logado, ele já passou por essa primeira parte, então ele pode vir já direto para as configurações. E assim ele o faz. Se for de admin, ele faz o mesmo procedimento, né? Só que ele chega aqui no nível e verifica se é diferente de 1. Então, qualquer outro tipo de usuário que tiver com um nível diferente de 1, onde 1 é o tipo de usuário admin, ele não deixa entrar. Então, somente usuários com nível do tipo 1, com valor 1, conseguem entrar. E é basicamente essa proteção que ele faz. Eu creio que de todas as formas com que foi realizada essas proteções, essa foi a que mais deu um certo trabalho de início para entender como é que funcionava, mas que foi mais eficaz, porque tinha algumas que dava logout com um determinado tempo e outras que não fazia logout jamais. Então, mesmo clicando aqui no botão de sair, ele não fazia o logout. Então, essa acho que foi uma das melhores formas, porque essa variável de usuário, ela percorre por todo o site. Então, consegue estar verificando em qualquer página do site se eu estou logado ou não, né? E protegendo, assim, aquelas que forem mais críticas, né? Principalmente páginas de delete, páginas de update, né? Que alteram dados. Então, consegue estar fazendo essa segurança. Passando então para o nosso teste de outro teste agora que eu acho mais interessante a gente estar mostrando, já um teste mais automático, é o teste das solicitações, que seria um teste de integração. Como que uma tabela se integrou com a outra? Como que uma parte do código se integra com outra parte? Né? Nesse caso, nós temos aqui a matrícula que vincula com a solicitação, que vincula também com o usuário. Essas três tabelas se vinculam através das solicitações. Vou estar mostrando aqui novamente essa parte para a gente ver. Ele vai pedir um login aqui para mim. Eu vou criar um novo usuário para a gente fazer alguns testes. Teste user, e-mail de teste user também, @gmail.com, 123. Cadastrei o meu usuário, posso linkar nas configurações. E aqui, o que seria esse teste, né, que eu falei de integração uma coisa com a outra? Quando eu venho aqui e eu altero o meu tipo de usuário, meu nível de usuário, nisso aqui, isso é uma informação que pertence ao meu usuário. Porém, ela se integra, quando eu escolho a opção de aluno, com as matrículas. Então, através do meu tipo de aluno, eu consigo estar consigo estar salvando minha matrícula. Então, consigo enviar uma matrícula e não só isso, como selecionar um curso, né? A gente tinha percebido, vincula com mais uma tabela, que é o curso, que ele salva essas duas informações. Se a gente vincar em matrícula, a gente for ver, guarda o ID do curso também, né? Então, ela vincula com mais uma tabela. Vou estar colocando algum teste aqui aleatório para a gente estar vendo. Vou selecionar aqui curso de espanhol. Acho que espanhol já era o outro que estava lá. Vou até cadastrar um outro. Posso até excluir esse. E aqui já entrou na outra parte. Até eu não falei, mas falo novamente. Quando eu coloco aqui um aluno,
colocar aqui ADS, meu curso mesmo. Acho que o outro ADS, não lembro. Qual é a contabilidade? Quando eu solicito, eu posso até apagar essa, que como eu apaguei a solicitação, não precisa mais, né? Então, posso vir cá e colocar curso de informática. Eu solicito. Ele salva para mim o que eu enviei para análise. Então, ele ainda não atualizou minha permissão. Por quê? Porque o administrador não aceitou. Está pendente ainda. Não aceitou a minha troca de tipo de conta. Então, vincula aqui as solicitações. A partir disso aqui, eu estou vinculando, então. Estou integrando o meu usuário com o curso, com a matrícula e com a solicitação. Então, o usuário ele vai editar ele mesmo, né, que é informação dele, só que ele não edita. Se a gente vincar no nosso código e vincar em... Deixa eu me lembrar aqui corretamente o ponto. Ele está editando o usuário. Então, ele vincar em usuário, no update, config. Não, update mesmo. Qualquer parte. Não estou lembrando onde é que fica. Aqui, solicitação. Eu tinha entrado, foi o primeiro que eu entrei e eu não vi. A hora que eu crio, a hora que eu mando editar, deixa eu até salvar isso para ficar ali em cima. Então, se eu vir cá, o que eu faço lá de fato? Quando eu mando salvar, cliquei em salvar, ele vai enviar para esse formulário, config usuário. Só que ele envia para esse, e esse aqui, ele já ativa o outro também. Então, quando eu venho cá, coloco aqui solicitar, ele ativa o outro, ele ativa esse. Ele está solicitando uma matrícula, é o enviar. Só que aqui, quando ele envia, ele cria uma solicitação dentro da própria matrícula. Assim, de fato, aqui a integração está nessa parte. Esse código aqui é a integração, onde tive que fazer muitos testes. Né? Foi uma parte onde foi mais complicado. De todas as integrações que tem dentro do site, essa aqui eu creio que foi a mais complicada. Porque ele, de fato, um está chamando o outro. Né? Aqui, criando a matrícula, ele cria uma solicitação. Então, de início eu tive dificuldade para entender como é que ele fazia isso. Porém, né, com alguns testes, com algumas formas que eu fui pesquisando, consegui chegar nessa forma. Bom, eu creio que dos testes é isso. Não tem mais algo mais automático que possa se testar sobre. O máximo aqui que eu cheguei a testar, que foi utilizando testes automáticos, foi a criação de várias atividades e contexto grande também, né, mas nada muito rebuscado. Eu utilizei um códigozinho PHP de repeat mesmo, para estar criando vários de uma vez e mostrando eles. Posso até fazer um aqui novamente. Eu tinha feito ele uma vez, vou fazer aqui de novo. Voltar aqui o código dele e já volto. Bom, voltando aqui, né? O teste é basicamente só colocar um while para visualizar mais cards do que tem criado. Então, ele não está criado no banco, é apenas uma visualização externa para testar a visualização, a forma com que os cards são proporcionados na tela. Então, o que eu fiz? Eu vim cá na lista onde aparecem os cards e multipliquei aqui, coloquei por 30, mas poderia colocar, por exemplo, 50 ou somente 15, enfim, tanto que for necessário para o teste. Então, eu coloco aqui no início
um while, né, diminuindo essa quantidade, e ele vai rodar todos esses cards, sempre de 2 em 2, então se eu coloquei 15 vai gerar 30. Aqui ele fecha o while, então como ele gera 2, né, ele gera ele gera ou um card de viagem ou um card de evento. Ele não gera 2 não, porque tem o else, eu tinha esquecido dele. Então ele gera 15 cards aqui. Vou colocar 20. A gente está vendo aqui. Se eu atualizar a página, já apareceu aqui. 20. Eu estava fazendo outro teste no início, né, mais para o início do desenvolvimento, de colocar eles em linha, né, não em cards dessa forma. Tanto que se a gente ver aqui, vai dar para ver. Aqui foi quando eu fiz o Figma, quando eu estava na etapa de wireframe, eu estava fazendo um teste onde eu colocava não em formato de cards, como está aqui, mas inline, dessa forma. Então, esse teste foi útil para ver se era realmente uma visualização boa assim, ou outra forma. Né? Eu acabei optando por deixar somente essa forma. Né? Em uma atualização futura, seria possível colocar até mesmo um botão que você altera de um para o outro, né? Mas não é o caso. Não é o caso da versão final. Não é o foco também do projeto. Então, acabou ficando assim. Bom, eu creio que agora, de fato, finalizamos então os testes. E é isso. Espero que tenha dado para entender claramente o propósito do site, o propósito desse projeto, que é de fato divulgar. Né? O ponto principal é divulgar. Então, divulgar as viagens, divulgar os eventos, estar ali aberto. Então, só desse site, se ele estivesse rodando aí num host online, só se ele já estivesse lá, já teria cumprido o seu papel, que é possibilitar o acesso. Se a gente voltar lá nos pontos principais, eu esqueci o nome, mas da ONU lá que ela tem as metas da ONU, no item 4, que é o acesso à educação, né, está justamente essa questão de ter esse acesso a participar desses eventos, a participar dessas viagens, porque são em momentos onde pessoas são mais capacitadas. Então, através do BioFi, né, eu, com experiência própria, saí de lá com uma capacidade de entendimento bem melhor sobre a inteligência artificial. Quem vai na maratona de programação sai de lá mais capacitado para estar com mais experiência, por ter tido mais experiência com as maratonas de programação. Então, cumprindo justamente esse ponto. E principalmente também para professores, né, docentes que, ao participarem de eventos, ao organizarem eventos, fazem pesquisas, fazem buscas e, e adquirem também mais conhecimento, melhoram a capacitação, né, da nossa educação. Então, por isso que eu coloquei esse ponto. E aqui, só, como eu disse, só de estar num host online já estaria cumprindo esse papel, que é divulgar, que é dar a conhecer, né, o restante de inscrições, o restante da forma em que isso é manipulado, é algo a mais, é algo que colabora. Mas o ponto principal, que é divulgar, deixar de uma forma onde todos consigam ver quais são os eventos e viagens disponíveis, já está aqui e cumpre seu propósito. Bom, creio que seja isso minhas considerações finais. Foi algo muito valioso fazer esse projeto. Teve sim suas grandes dificuldades, principalmente em conciliar com outras matérias, porque eu sabia que o melhor seria fazer web do que em Java. Porém, a gente não sabia ainda fazer sites assim,
né? Não sabia usar o MVC, não sabia usar o PHP. Então, fui aprendendo tudo junto. E quando a gente chegou a, de fato, ali aprender a fazer um site em PHP com o MVC, já estava mais da metade do semestre para frente. Fora também com a greve, né? Apesar de não ter impactado diretamente, foi algo que colaborou também com essa demora para a gente aprender a utilizar o PHP, aprender a utilizar o MVC, fazer projetos com grande escala, com grandes tabelas, muitas tabelas, como é o caso desse. Então, foi algo assim muito complicado. Se tivesse começado já a fazer desde o início e já soubesse usar o PHP, se já soubesse usar o MVC já desde a primeira aula, seria algo completamente diferente. Mas sabemos que isso não acontece, porque a gente aprende o web no mesmo semestre em que tem essa matéria de ESOP. Bom, teve outras dificuldades, mas creio que são coisas que todos temos, como principalmente questão de compatibilidade, versionamento. Eu tive muita dificuldade para usar o Git, né, junto com o GitHub, tanto que eu usei e desisti. Eu usei uma parte lá, eu fiquei um dia inteiro tentando consertar, tentando fazer um commit, não ia com o inline, nem com o próprio aqui do GitHub, né, do VS Code, perdão. Então eu tentei usar, estava me incomodando demais, eu acabei foi desinstalando e usando o GitHub Web mesmo. Mas é isso. Muito obrigado.